Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um CI Podcast aqui no canal Intermediário e hoje nós vamos receber ele aqui, o Ricardo, que é o reacionário de Topete, está aqui com a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Olá. Seja bem-vindo. Boa noite, muito boa noite a todos. Quero começar aqui agradecendo ao convite feito pelo Anderson Nascimento aí, a imensa honra que é essa oportunidade de estar aqui falando no canal Intermediário em companhia tão brilhante aí e falando para um público tão seleto aí. Muito obrigado e muito boa noite a todos, hein? Valeu, então, e eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu sou o Rubens Ferreira, parece que eu sou conhecido por todo mundo, né? É o famosinho. Sou o Rubens Ferreira e estou aqui com o Anderson Nascimento, meu parceiro. Anderson, isso aí, é nóis. Tamo junto. Pessoal, e antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, não esquecendo do nosso oferecimento aqui da VNT Fibras aí, internet de qualidade. Se você está com problema na sua internet, está travando aí o seu YouTube, você agora vai chamar nesse telefone aqui, ó, nesse WhatsApp, ó, e vai pedir uma instalação gratuita, porque se você assistir o canal Intermediário e falar, ó, canal Intermediário, assistir lá, instalação grátis, internet e fibra a partir de R$60, é só chamar a VNT. Também é lógico, os espetinhos do Kleber já tá forrado aqui, ó, já estamos com patrocínio. Já comi os meus. Já vou começar já. E claro, o melhor bolo da região aqui de Itapecerica da Serra, Cap Bolos. Se você ainda não segue lá, @Capbolos, ó, tá o bolinho aqui já no esquema também, Ricardo, daqui a pouco se você quiser comer. Esse bolo de milho é top, hein? Esse é top. Então é o seguinte, top. Como eu já falei bem, só antes de passar a bola pra você aqui, pessoal, nos ajude, se inscreva aí, isso ajuda demais a gente a prosseguir nosso trabalho aqui. Comente quem você quer assistir, deixe seu like, deixe seu comentário. E vamos começar esse bate-papo aí, Anderson. E aproveitando, em breve nós teremos também aí uma aba no nosso canal dos cortes. Então, ó, já se preparem que nós temos aí um material bem bacana com cortes exclusivos de episódios anteriores e que para vocês compartilharem, enfim, e fortalecer o nosso trabalho no canal. Bem, Ricardo, mais uma vez, né, bem-vindo aí ao nosso canal e para nós também é uma honra tê-lo aqui. Eu acompanho o seu trabalho, a sua militância, né, já há algum tempo como um militante de direita, né? Então você é um cara que se posiciona, você tem um vasto material aí na internet. Inclusive, fala aí para os nossos seguidores qual é o seu Instagram, as suas redes sociais, para que eles possam também conferir um pouco do seu trabalho. Em todas as redes sociais vocês me encontram com o meu pseudônimo aí, Reacionário de Topete, né? Então, no Facebook tem a minha página, Reacionário de Topete, no Instagram, Reacionário de Topete, no Twitter também. E no YouTube, né? Eu tenho um canalzinho do YouTube, faz tempo que eu não posto lá, mas é Reacionário de Topete também. No Facebook, além da página, você encontra o meu perfil pessoal, Ricardo Santi, né? Meu nome é Ricardo Santi, apesar da maioria me conhecer como Reacionário de Topete, né? Tem uma boa parte dos seguidores que me conhecem pelo nome mesmo, então fica fácil de encontrar lá o Ricardo Santi também. Então é isso aí. Não, bacana. E eu vou chamar você de Ricardo, é mais fácil. Ricardo, conta pra nós, né? Quem é o reacionário de Topete? Eu vou chamar de Topete. Pode chamar de Topete? Eu vou. Pode chamar de Topete. Eu tô com inveja de Topete aí, pô. Tô ficando careca. Quem é o reacionário de Topete e quem é o Ricardo Santi? Porque eu vejo que tem o Ricardo Santi, que é policial civil, é formado em educação física, tem uma ligação aí com a música também, né? Que na campanha você tem aquele vídeo lá em cima de um violoncelo. E tem o reacionário de Topete, que é essa tua atuação, né? Mais de militância política, voltada aí para o conservadorismo, para a direita. Explica para nós e para nossa audiência aí quem são essas duas personas. Na verdade, o Reacionário de Topete é uma caricatura do Ricardo Santi, né? Legal. Então, nós pensamos igual, mas o Reacionário de Topete é mais, diria, mais explícito, mais radical, né? Mais... Reaça. Então, você pegar a minha página ali, eu me posiciono de uma forma mais pitoresca ali, né? Legal. O topetão enorme ali. Sim. O meu vídeo eu voando em cima do meu rabecão ali, atirando carteiras de trabalho nos militantes de esquerda e tal. E toda vez que algum militante de esquerda vem comentar lá, eu respondo xingando e tal. Agora o Ricardo Santi é um cara mais polido e tal. O Ricardo Santi, quem vê o Reacionário de Topete não imagina assim, mas eu
posso ter uma conversa civilizada com uma pessoa de esquerda, pode ser amigo de alguém de esquerda, tal. O Ricardo Santi, ele não odeia maconheiros, né? Tem bastante publicação do Reacionário de Topete esculachando maconheiro, tal. Então, o cara que é maconheiro, eu acho que chegar para falar com o Ricardo Santi não vai ter nem como trocar ideia. Na verdade, não é bem assim, né? Sim. Tem muitas pessoas que eu conheço que são canabistas aí, que pelas o canabista, não conhecia esse termo, canabista. Gourmetizaram o maconheiro, pô. Gourmetizaram até a porra do nome agora. A maconha tá gourmetizada. Tem muitas pessoas que são canabistas, pelas quais eu até nutro uma certa simpatia, apesar de achar que a pessoa tá incorrendo ali num erro, né? Eu discordar do comportamento, da atitude da pessoa não significa que eu não goste dela e que nós não possamos ser amigos, né? Não, legal. É muito engraçado. Tem um vídeo seu que você pega lá um corte do Siqueira, né? Do todo maconheiro dá o anel. Então. Eu reaça essa posição. Exato. Mas você manda os caras tomar no cu na página, xinga ou... Como que é essa com relação aos esquerdistas, aos canhotas? Assim, em relação aos padrões da comunidade, do Face, né? A gente não pode mais falar palavrão e tal, mas eu sou bem agressivo, tal. É mesmo? Quando o Reacionário de Topete tá respondendo ali, é um negócio mais agressivo, mas porque é uma coisa que faz parte do personagem, né? Se você for ver, até o próprio Jair Bolsonaro, nosso presidente, né? Você tem o personagem aí, que é o Jair Bolsonaro. Eu gostaria de agradecer aqui ao nosso amigo... Ele, o Reacionário de Topete aí, pô. É isso aí, tamo junto, vamos jogar o Brasil aí, pô. Então é um cara que é mais agressivo, ele tem que ser, porque ele representa isso pro eleitorado dele. Agora, no dia a dia dele como pessoa, eu tenho certeza que ele, quando tá na mesa com um esquerdista, ele conversa normalmente, pode até jogar uma bolinha com ele, não tem problema nenhum. Entendi. E falando um pouco aí da sua atuação na política, né? Você foi candidato, né, a vereador pelo PRTB, do saudoso Levi Fidelix, Aerotrem, né? E conta pra nós, como que foi, né, essa experiência, que conclusão você tira dessa sua atuação sem dinheiro, né, sem grana de fundo partidário, aquela campanha na unha como boa parte, né, dos candidatos de direita, né, que foi, acho que nunca teve tantos candidatos à direita como no último pleito, né, nas eleições municipais, de uma maneira geral, teve mais esse posicionamento mais à direita. Acredito que em São Paulo também surgiram vários nomes que até então, você pega 2 eleições anteriores, você não tinha essa visão mais ideológica, né, no pleito municipal. Não era comum mesmo. Não era comum, era muito ligado ao pleito federal, mas o pleito municipal não tinha muito essa questão da polarização. E conta pra nós, divide um pouco aí como que foi essa experiência, quais foram os aprendizados, quais foram aí as situações mais pitorescas de campanha. Ser candidato foi uma escola, né? Porque foi totalmente diferente do que eu achava. Quando eu entrei na campanha, eu achava que ter engajamento em redes sociais significava voto. E, na verdade, não é bem assim, né? Sim. Você tem uma página com 55 mil seguidores, exato, né? Então, eu achava que você converter seguidor em voto era uma coisa muito simples. Então, se eu tinha 55 mil seguidores ali, talvez 1/3 daqueles seguidores ali pudesse votar em mim. E... like não é voto, gente. Então, se você é um digital influencer, tem bastante engajamento social, fique bem ciente aí que like não é voto. Se você está pensando em construir uma candidatura, você tem que construir algum trabalho que seja socialmente e politicamente relevante fora da rede social. E a rede social ela tem que ser apenas um meio para você divulgar aquilo que você faz fora da internet, né? Legal. Então o Reacionário de Topete, ele é um personagem que está ali só na internet, só no Facebook, não faz nada... o Reacionário de Topete, né, o personagem, não faz nada concreto fora da internet. O Ricardo Santi já fez bastante coisa politicamente relevante fora da internet, né? Eu já fiz parte da coordenação de movimentos pró-impeachment da Dilma ali, fiz parte do Parlatório Livre, que era uma organização que promovia eventos que levava gente para palestrar, levar conhecimento sobre política para a população. Legal. Só que nessas atividades que eu tinha, eu não divulgava o meu nome ali, né? Era sempre o projeto que estava em primeiro lugar ali. Eu estava ali de bastidores, né? Sim.
Quando eu fui para promover o meu nome, eu cometi o erro de não propagandear, não Você não vinculou seu nome aos trabalhos. Né? Até porque eram finalidades distintas. O Parlatório Livre nunca teve uma finalidade eleitoral, era uma finalidade mais cultural. Né? Legal. Nunca explorei um grande erro do ponto de vista eleitoral, é que eu nunca explorei o fato de eu ser policial civil, né? Entendi. Eu sempre me divulguei de outra forma, enquanto tem muito, todo candidato que é policial explora, acima de tudo, a sua imagem de policial para ganhar e dar voto pra caramba. Dá voto, porque isso, endorsa, né? Por exemplo, uma coisa é o capitão, né? Que nem o capitão Carlos, lá do Embu. Ele chegou a iniciar um projeto de candidatura e ele falava, é igual o médico, né? O doutor, sempre a atividade, ela dá um peso e ela endorsa, né? Essa questão do nome. E assim, é muito parecido, isso ele falando das redes sociais, o cara que tem uma página, às vezes que engaja bastante, né? Que tem bastante seguidores, é parecido com comerciante, a gente tá em cidade pequena. É isso aí. O cara às vezes é comerciante, aí passa todo mundo, opa, beleza, bom dia, boa tarde. E o cara acha que por ele ter esse conhecimento, ele pode sair candidato e ele acha que vai ganhar. Porque a pessoa é cliente dele, porque a pessoa passa a dar um bom dia, boa tarde. E quando na verdade não é bem assim, né? Tem que ter um trabalho relevante por trás para poder alavancar uma. Você vai brigar com um candidato que tem grana, tá distribuindo cesta básica, tá, dando tijolo, cimento, prometendo o céu, é foda. É o que a gente fala, é o assistencialismo. Pra poder, né? Aí você tocou no ponto mais importante, assim, do aprendizado que eu tive nessa campanha, né? E eu achava que dava para fazer uma campanha com chances de ganhar assim com um orçamento baixíssimo, né? Vou comer, velho. A minha campanha custou R$8.000. Nossa, né? Barato demais. R$8.000, sendo que 7,5 mais ou menos foi o que eu coloquei do próprio bolso e em torno de R$500 mais ou menos foi o que eu recebi de doação de meus próprios eleitores aí, né? E o aprendizado que eu tive, assim, observando os orçamentos de campanha dos candidatos eleitos, né, é que financiamento de campanha é sim um fator determinante no sucesso ou fracasso de uma campanha eleitoral. Existem sim raríssimas exceções de candidatos que conseguem se eleger a sem custo recursos. Quase zero, sim, sem recursos, mas são uma minoria. Alguns iluminados, né? Como, por exemplo, o caso do nosso presidente, né? Pessoas que têm uma luz, assim, que é muito raro um cidadão, né? Muito raro um ser humano reunir as características que propiciem esse fenômeno. Então, não é suficiente. Não existem pessoas nesse perfil numa quantidade suficiente para você compor uma maioria numa Câmara de Vereadores ou nas Assembleias Legislativas. Né? Então, se a direita quiser ter algum êxito eleitoral no ponto de vista de melhorar a composição dos poderes legislativos, né, tanto no âmbito municipal quanto estadual e federal, precisa sim criar uma cultura de financiamento de campanha. Né? Financiamento de campanha é um fator determinante, existe uma correlação muito forte entre eleição e financiamento de campanha. Não tem jeito, cara. Olha, e quando vem para a área municipal, para as eleições municipais, cara, é discrepante, né? Porque sempre quem tem grana, os grupos que têm recurso financeiro, você pode ter o melhor projeto, a melhor ideia, é difícil, os caras passam como um rolo compressor. Você pode ter uma excelente proposta e pode até ser uma proposta que é extremamente alinhada com o que a maioria da população procura. Porém, você não vai ter condições de fazer com que as suas propostas cheguem a essas pessoas. Entendi. Né? As pessoas não vão ter conhecimento nem da sua existência como candidato. E pra você ter uma ideia de orçamento, a gente teve em São Paulo o Milton Leite, sim, que fez aqui da Zona Sul, né? Um orçamento de campanha de R$2 milhões. Nossa, cara. Né? Teve candidato candidato do Partido Novo que fez uma campanha com R$400 mil e teve pouco mais de 2.000 votos. Nossa. Né? Quantos votos você teve? Se pegar e dividir isso aí, né, cara? O cara então, eu tive uma votação assim que é pouca, mas é muito se comparar com o que eu investi. Por quê? Com R$8.000 de orçamento de campanha, eu tive 743 votos. 743, 723, foi algo em torno de 700 e pouco. Aí eu não lembro exatamente o número.
Agora, esse candidato aí com 400 mil, eu não vou citar o nome, né? 400 mil reais. Sim. Teve uma votação de pouco mais de 2 mil. Se Se você fizer dividir uma conta, uma relação assim de dinheiro, de quantidade de reais investido por voto, a minha é muito mais alta. nossa, deu R$200 por voto, a média desse cara de 400 mil. Isso, eu tive pouco mais de R$10 por voto aí. O seu dá 10,50, R$11. Se colocasse um orçamento de 400 mil reais na minha mão, eu tava eleito. Sim. Tava eleito. Quantos votos você precisava para entrar? O Edson Salomão saiu pelo PRTB também, ele teve lá 20 mil e também não conseguiu entrar, né? Pra fazer uma cadeira, era algo em torno de 40 e tantos mil, eu não lembro exatamente a conta. É né? voto pra caralho. É muito voto, né, É meu? muito É voto. muito grande, né? É muito voto, cara. Agora, não, desculpa, você quer concluir? Conclui que então a gente vai voltar a outra fala. Não, mas é isso, financiamento de campanha, o sistema é feito para blindar os políticos do atual establishment da renovação. Que o que acontece? Os partidos que têm a maior bancada têm a maior parcela do fundo eleitoral. Então, obviamente, se os conservadores estão entrando na política agora, eles não têm acesso ao fundo eleitoral. Sim. Então, como mudar essa realidade? Através do financiamento privado de campanha. As pessoas têm que criar uma cultura de doar dinheiro para a campanha dos seus candidatos. Como tem, por exemplo, o cidadão americano, essa cultura. Se for ver as campanhas do Joe Biden e do Donald Trump, e é pública a relação dos doadores, vai ver que a maior parte do dinheiro que veio para a campanha do Biden veio das big techs, da indústria bélica. Sim. Enquanto você olha para a campanha do Trump, era muita doação de pessoa física e de pequenas e médias empresas. Quer dizer, e o orçamento do Trump foi menor que o do Biden, mas não foi tão menor assim. Era uma coisa assim que dava para brigar. Entendi. Mas o que você acha? O que aconteceu? Porque assim, eu sei que a campanha do Biden, ela teve um financiamento pesado dos globalistas, né? Das big techs. Principalmente indústria bélica. Né? Indústria bélica? O cara foi eleito para fazer guerra. Entendi. Por isso que ele tirou toda a porra toda do Afeganistão lá pro bicho pegar. Exato. O Trump ficou 4 anos no poder e não iniciou nenhuma guerra. É verdade. Falavam que ele ia ser o cara da treta, da briga. Para a indústria bélica isso foi péssimo, né? Entendi. Então, assim, dá para fazer um orçamento, mesmo que não seja maior, ou mesmo que não chegue no mesmo nível dos caras, mas que dê para brigar. Se os caras estão com um orçamento de 1 bilhão, a gente conseguir fazer um orçamento de 500 mil, assim, dá para brigar. Sim. Então, com a participação do cidadão, doação de pessoa física, eu acho que é a forma de conseguir mudar essa realidade. O problema é que os caras querem meter a mão em vez de ajudar, né? Exatamente, os caras querem, na verdade, eles querem se aproveitar. E a cultura nossa, que eu acho que é um desafio de nós, conservadores, de uma maneira geral, é mudar, né? Acho que o nosso maior desafio é mudar essa cultura, né? Esse jeito de se enxergar a política, porque tem a praga do assistencialismo, que é um câncer. Eu falo que o assistencialismo ele é um câncer. Ele tem um papel que ele precisa desenvolver, mas como eu sempre falo aqui, que política pública que não tem início, meio e fim, cara, não serve pra nada. Então, assim, na parte que você fala que o reacionário de topete, ele faz ali um papel mais caricato, de xingar e tal, né, que é aquela coisa de internet mesmo. Eu até estava conversando com o Anderson aqui, porque ele é coordenador do Movimento Conservador. Ele falou que eu sou canhoto, eu não me considero canhoto. Eu já me considerei. É zoeira, pô. Não, mas não tem problema. Mas é meio canhota. É meio... Detalhe, eu já fui canhota já, viu? Eu também, cara, quando era adolescente. Eu acho que assim, É o Gael, ele é o Gael. Ele só falta o coque samurai, cuidar de gato, você virar vegano e criar gato. Aí... Não, então, mas na verdade, assim, eu acho que eu tô no centro ali, vamos dizer, mas quando a gente... Você fala isso, eu penso assim, ó, por exemplo, muitas coisas que o movimento conservador fala são coisas que, mesmo você sendo do outro lado, você fala, cara, tem coerência, não é essa briga que todo mundo quer, sabe, xingar na internet. Só que a maneira, às vezes, que eu acho que é exposto o movimento conservador, que é o que causa toda essa confusão. Não, a gente conversou sobre isso, né? Que, assim, a gente estava ontem batendo papo e ele falando de algumas coisas, eu falei, cara, mas eu acho que o problema é que o movimento conservador não tem alguém que exponha isso de uma forma do jeito que você está expondo aqui. É sempre naquela parte de
ir pra cima, tal, xingar, vai se fuder, tem que matar a porra toda. E às vezes eu acho que o cara que tá do outro lado lá, que tá recebendo... Pô, vai me chamar de fascista daqui a pouco, Não, cara. para, não. Porra. Não, aí o cara, quem tá recebendo essa mensagem, às vezes, ele tem uma outra interpretação. O que você pensa sobre isso? Ou não, tem que ser essa linha mesmo e foda-se. Se achar ruim, é problema de quem tá achando. O que acontece é o seguinte, como a direita cresce muito nas redes sociais, né? O veículo pelo qual a direita cresceu foi as redes sociais. É verdade. E rede social vive de treta, É. né? Não adianta você chegar em rede social, fazer uma publicação mais polida, mais diplomática, entendeu? Aquilo lá, se não gerar uma treta, o engajamento vai ser baixíssimo. É baixíssimo. Porque como que funciona o engajamento? Você faz uma publicação, chega alguém e xinga a sua publicação, aí vai chegar outro ali e vai responder, aí vai chegar outro e vai responder aquele que respondeu. E como que funciona o algoritmo? O Facebook, por exemplo, né, ele começa a exibir aquela publicação para os amigos daquela pessoa que comentou. Sim. Se você olhar, é que no aplicativo do celular não funciona assim. Mas no Facebook pelo computador tem uma aba da direita, assim, né? Sim. É no painel lá, né? Que vai aparecendo ali os comentários da sua rede, do seu círculo. Seu amigo comentou publicação tal. É o fofoqueiro, né? É o fofoqueiro. Fica quieto, porra. Tá Então, contando. Você não trabalha não, caralho. Tá aí comentando, exato. brigando. Se você comenta uma publicação no Facebook, isso vai fazer com que aquela publicação seja exibida para os seus amigos. Sim. E até eu tento dar essa dica aí, né, pro pessoal que é ativista de rede social, não ficar indo atacar as publicações das páginas de esquerda, porque quando você faz isso, você tá ajudando a promover, você tá ajudando a aumentar o engajamento. Você tá dando ibope pros caras. É, né? Então, o Puta, direitista... eu preciso me segurar, cara, porque às vezes eu Esse não aqui aguento. não aguenta. Eu vejo, Esse cara, eu não já aguenta, vou. cara. Eu entrei Então, no perfil da Tabata Amaral, ela tá falando ajudando ela. Ela falou do Paulo Freire, cara. Eu falei, não, cara, eu não aguento. Eu comecei. Às vezes eu vejo esse cara, né, aparece elementar, aí eu printo e só circulo e eu mando o olhinho pra ele. Assim. Mas é justamente acontece isso, porque aí, por exemplo, eu tô lá, mas eu acabo beneficiando aquele. Então. Aquela pessoa que eu não quero promover. Exatamente. E aí o que acontece? O direitista que entende de algoritmo de rede social, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma publicação mais ofensiva, porque aquilo ali vai ser um bait. Ele vai fazer com que o esquerdista vá lá, ficar todo escandalizado, melindrado, fazer textão. Destilar o ódio. Aí vem outro ali responder, aí um responde em cima do outro, aquilo lá vai fazer aquela publicação bombar. Entendi. Qual que é o problema? Isso daí te ajuda a crescer rápido em rede social, porém, isso daí acaba sendo refratário, acaba impedindo com que a sua ideia chegue àquelas pessoas que têm uma aversão a uma comunicação mais ofensiva e tal. Entendi. Né? Então pode ser esse um dos fatores que estejam fazendo com que a direita hoje esteja em termos de redes sociais começando a se fechar numa bolha, né? Sim. A gente precisa começar a conversar fora da bolha, né? Traçar uma estratégia para fazer com que aquela nossa publicação chegue a pessoa comum ali, que não tem nada a ver com política e que não gosta de treta. Sim. Mas eu digo até pelo presidente, assim, porque assim, ele é um cara que ele tem a autenticidade dele ali de falar o que ele pensa, né? Sim. Tipo, é isso, pronto e acabou. Tipo, fala, foda-se, se quiser. Acabou, porra! Né? Tipo, ele manda mesmo, entendeu? Só que eu acho que esse embate dele, e eu falo assim, com a mídia tudo bem que ele criou essa... Foi interessante essa queda de braço, porque abriu muito os olhos que toda a mídia tem um lado, né? A mídia convencional, vamos dizer assim. Só que quando ele é agressivo assim, eu não sei se isso passa uma outra imagem, e ele acaba deixando as pessoas que poderiam ouvi-lo, né, da sua ideia, as pessoas ficarem meio retraídas e não querer ouvir, por conta daquela agressividade dele. Eu falo mais nesse ponto. Eu vejo que hoje a direita tem essa dificuldade. Hoje ela está dialogando apenas com quem já é de direita. Então, certa forma do presidente se comunicar, né? Não vou dizer se posicionar, porque ele se posiciona da forma correta, assim, mas talvez, né, não se comunique da forma correta, porque da forma como ele se comunica, quem já por exemplo, eu vou concordar com aquilo que ele está falando, eu vou ver alguém discordando do que ele está falando, eu vou lá defender ele e tal, né? Mas
como que aquilo que ele está falando vai chegar no ouvido de uma pessoa isentona, né? De uma pessoa que não sabe nada de política. Sim. E então, eu acho que essa forma de comunicar dele foi muito útil e foi uma estratégia muito eficaz para pegar aquele cara que era um desconhecido total, não tinha nenhuma estrutura de máquina partidária e máquina de veículo de mídia por trás dele, orçamento baixíssimo, fazer esse cara ter uma projeção nacional. Né? Então tem que tirar o chapéu, é foda. foi uma estratégia brilhante desse sentido, né? Mas agora Mas o tem cara... gente que fala que foi robô, né, velho? Não, uma o cara do marketing dele, pelo que a gente ouve falar, foi o Steve Bannon, né, cara? Então o cara o cara fez a campanha do Trump, né? Se não me engano, foi o cara do marketing dele, né? Eu não sei se ele chegou que a dizem, ouvir né? Assim, eu não- conselhos do Bannon, alguma coisa assim, mas o pessoal dos bastidores do Bolsonaro ali já trabalhava, né, nessa linha de comunicação antes do Trump estourar, né? Sim. Então, Que é a história do mito, né? talvez ele tenha tido, sim, conselhos do Bannon, mas eu acho que não se deve exclusivamente a isso, né? Acho que só também não. Mas assim, o pessoal que critica, Bolsonaro não deveria falar assim, assim, assado, tal. Quem que ele seria hoje se ele não fosse assim, né? Ele não teria Eu acho que para chegado... ganhar a eleição, sim. Eu acho que para continuar como presidente... Exato, então talvez se ele fosse assim desde o início ele não tivesse sido assim, ele hoje seria apenas um vereador. Né? No máximo um deputado. Mas é isso, cara. Hoje ele já tem projeção nacional. Hoje ele é um cara que pauta a imprensa no mundo inteiro. Né? O cara tá no centro do debate no mundo inteiro. O cara aparece num evento sem máscara, vai estar o mundo inteiro falando dele, contra e a favor. Então, Sim. ele que é o cara que dita qual vai ser o molho. Né? O que vai estar sendo discutido amanhã no mundo inteiro depende do que o Bolsonaro vai fazer, o que vai falar. Então ele já tem projeção mundial hoje. Então ele não precisa mais de nenhuma estratégia para aparecer, para se alavancar. Ele precisa se consolidar, então, na verdade. Hoje, eu acho que seria o momento ideal para moderar o discurso, para tentar atingir aquela parcela do meio, né? Que é aquela parcela que não está tão por dentro do que está rolando, quais são os meandros que estão por trás daquilo que ele falou. Sim. É o povo que está acreditando no Ciro, né? Exato, exato. O que tem? Pô. O que é isso, meu? Repare bem, meu amigo. Repare bem. Porque assim, eu acho que também tem uma questão cultural. A população brasileira, de uma forma, se a gente pegar aí, desde a redemocratização, nós só tivemos presidentes que falam bonito, fala que o povo quer ouvir. Não, o Lula não fala tão bonito, não. Não, ele fala que o povo quer Ele ouvir. Ele é malandro. Ele fala, assim, historicamente, os presidentes sempre foram pessoas com uma oratória direcionada para falar o que o eleitorado quer ouvir, certo? E o Bolsonaro, aí é uma posição muito pessoal, ele foi disruptivo nesse sentido de, cara, o Bolsonaro é o tiozão do bar, velho. É o tiozão do bar, ele não tem filtro. Então, essa foi uma solução para ganhar a eleição, mas Então, também para poder articular. Né? Então, mas é o que acontece? Mas é o cara, ele não consegue usar essa máscara que os outros, igual quando você pega lá, cara, o Lula falava bonito pras multidões e, cara, o grupo dele tava metendo a mão no erário e, cara, tá tudo certo. E as pessoas têm saudade, porque não, ele era um cara que falava bonito, ele era um cara polido. Então eu acho que o debate, ele acaba ficando muito... Mas tem umas groselhas do Lula também, velho. Tem, mas tem então... Tem umas groselhas dele também, o pessoal tem. não fala, mas tem. Só que ele tava agraciando todo o establishment com dinheiro público. Então, cara, um monte de artista sendo beneficiado com a Lei Rouanet, então os artistas não vão falar mal do cara. Toda a grande mídia recebendo bilhões aí em grana, com verba de publicidade estatal. Então, assim, cara, era tudo muito não, soft. Isso era tudo muito soft, isso quando cara. saiu a grana dos grandes aí. Cara, é nítido isso. Cara. Mas agora a pergunta que não pode faltar, né? Essa eu pedi por antes pra eu fazer, né? Porque vai lá. Você falando que você é policial civil, e hoje a gente tem aí no centro do debate político, aí eu acho que no país inteiro, né? O cara se despontou aí nas redes sociais, fazendo as filmagens aí das ações policiais, que é o delegado da Cunha. E hoje o cara começou numa ascensão e daqui a pouco o cara viu que ele tinha uma oportunidade de adentrar a política, aí ele foi, né,
pediu lá uma licença lá não remunerada, porque Sim. os caras já tinham praticamente mandado ele pegar a sacolinha dele e ir embora. Eles são literalmente com a sacolinha, com a Com a santa sacolinha. E dentro aí lá. ele faz assim. Eu gosto de alguns discursos dele, mas ele também gosta de um pouquinho, na minha opinião, ele gosta de fazer um meio que espetáculo ali. Mas ele bate nos caras, ele bate nos caras da Folha, por exemplo, e a Folha veio e veio pra cima do cara. Foi forte. ontem, né? Hoje saiu uma matéria foda. Saiu uma matéria, tipo, pra acabar com a reputação dele mesmo. O que você pensa do Da Cunha? Você acha que... Você conhece o Da Cunha? Você conhece ele? Eu não conheci o Da Cunha ouviu falar pessoalmente. dele, assim, no meio? Não, eu ouço falar bastante dele no meio. Bem ou mal? Não, eu ouço falar bem dele. É? Mas assim, o que acontece? Espetacularização da ação policial. Sou contra. Tá. Né? Você ficar fazendo vídeo de operação policial para se promover, né? Isso aí quebra totalmente o que seria a imparcialidade da ação policial. Certo. Né? Porque imagina se você é alvo de uma operação e o policial que está fazendo aquela operação tá gravando um vídeo lá, usando aquilo para ganhar milhares de seguidores, quem sabe milhões de eleitores no futuro, tal, né? Monetizar em cima disso. Foi isso que pegou, né? Esse lance dele monetizar, usar a máquina pública, né? Assim, você me corrige, mas eu vi uma crítica, eu não lembro de qual jornalista. Mas ele falou assim, puta, ele usou toda a estrutura do Estado, né? Então ele usou viatura, pessoal, o tempo, para criar um material que até então é de interesse público, ok. Mas houve uma monetização, um benefício financeiro por trás. Eu não falo nem a questão da monetização, eu falo mais da questão da autopromoção, assim. Tá, né? entendi. Você acha que foi isso que pegou? A operação policial, ela é de interesse público, né? Não de interesse privado. O cara não pode transformar aquilo numa peça que ele vai usar para se beneficiar pessoalmente. Certo. E fora que quebra a questão da parcialidade, né? Porque a partir do momento que aquela operação é um espetáculo, ela vai ser conduzida de uma forma diferente. Sim. Né? Aquilo vai enviesar a operação. Sim. Hoje mesmo saiu uma matéria na Folha falando que teve uma ação que foi meio que montada cena montada e tal. E isso pra imagem do cara é péssimo. Imagina se você é inocente, né? Sim. Só que tem uma operação numa situação que o povo quer que você... Porque tem situação que o povo quer achar um culpado ali. Sim. Né? O povo quer a cabeça de alguém. Sim. E aí você é alvo daquela operação, o policial que está fazendo aquela operação tá filmando aquilo e tá usando aquilo para ganhar likes. Imagina como é que fica a imparcialidade disso aí. Você vai ser vítima de uma injustiça para pro cara se promover. Agora, quando o cara não tá usando aquilo para se promover, aí já deixa de ter esse viés, porque pro cara tanto faz se ele... Sim, se ele pegou o cara certo ou errado, por exemplo. Exato. Porque quando é algo filmado, né, que você tem ali a necessidade de gerar um conteúdo, tem uma pressão natural pro êxito, né? Ninguém quer filmar uma operação que deu errado. Exato, exatamente. É igual quando você vê vídeo de pinote, né? Tem vários rocans que fazem vídeo de pinote. Tem vários. E que, cara, eu curto tal. E, por exemplo, ali é um pouco diferente porque ele não usa, né? A maioria são cortes, eles colocam os pinotes que eles conseguem ter êxito na ação, né? Quando eles conseguem lograr êxito, eles vão lá e postam. Porque tem também pinote que os caras não conseguem pegar. E faz parte. Como qualquer outra profissão, né? É igual o cara que é vendedor. Aí o loja não sabe se vai vender. Você abre a loja, pode ser que eu posso lá filmar 10 vendas e, cara, tem 3 vendas que eu não consigo fazer. E faz parte, ok. É tipo aquela Black Friday das casas. Exato, Bahia, você lá, falou. os caras ficam batendo na porta. Assim, quando abre não tem ninguém. Você falou a palavra certa, as palavras que eu não estava encontrando, você encontrou brilhantemente aí. É a pressão pelo êxito, né? A pressão pelo êxito. Quando você está sim. fazendo aquilo para se promover, para ganhar likes, tem uma pressão pelo êxito que pode fazer com que você acaba se excedendo, né? Sim, sim. Porque aí você fica meio super-herói, né? Você fala, pô, o cara acerta todo, parece o Pica-Pau, né? O Pica-Pau é o cara mais foda que existe. Tudo que o Pica-Pau vai fazer dá certo. Ele ultrapasseia todo mundo, né? E tem uns vídeos que você olha e você fala, porra, o cara tá parecendo o Pica-Pau, nada dá errado, caralho. E sendo que na realidade da atividade policial,
nem sempre tem operações que são de êxito, né? E Lógico. acho que na grande maioria, não. Assim, o É êxito- difícil, E cara. o êxito, no caso aí, é uma cana, né? O povo quer ver uma cana. É cana, quer ver Se o o povo cara... quer ver uma cana, você vai dar uma cana, independente do cara ser inocente ou ser culpado, o entendeu? Esse que é povão o quer ver a problema. desgraça. O povão... Quer ver você algemando, colocando o cara no rabecão e vai pro pau. Porra, é foda. Agora sim, em relação a espectro político, né? Sim. As polícias, elas não são instituições partidárias nem ideológicas. Não dá para você dizer que a polícia militar ou a polícia civil são de direita ou de esquerda. São instituições de Estado, não de governo. Porém, o policial, ele como cidadão, ele tem direito de ter a sua Sim. opinião, né? O seu viés ideológico. Isso aí não tem problema nenhum. E... O mesmo que o que eu vejo assim em relação à parcialidade, né, que hoje a justiça pesa com uma mão muito mais pesada para quem é de direita do que para quem é de esquerda. Isso é fato. Porque há policiais que se posicionam à esquerda e que fazem coisas, vídeos para se promover e nunca foram punidos. Entendi. E aí, por que o da Cunha é punido e por que o policial de esquerda não é punido? Tem um vereador lá do Rio de Janeiro, o Leonel Hadi. Sim, eu já ouvi falar nesse cara. Esse cara aí ficava fazendo um videozinho... Aí tem o Coronel pra- Ibis lá no Rio também, que é esquerda, é do PSOL, né? Aquele que o Gabriel Monteiro bateu de Ficava É. fazendo um vídeo vinculando a instituição para se promover e não aconteceu nada com o cara e tá eleito aí. Então, que história é essa? Por que o Leonel Hadi pode e o da Cunha não pode? É. Esse que é o problema. É 2 pesos, 2 medidas, né? É. Tem que ser justo o negócio. E olha, eu vou te falar, Polícia Civil tem muita gente de esquerda, né? Porque assim, ó, olhando para a questão individual do policial, né? Se olhar para a Sim. polícia militar, realmente existe uma maioria de De direita ali e direita. tal. Até pela questão da tradição E militar. porque também o São- cara, eu acho que tá na linha de frente. O Tá na cara linha tá... de o frente, cara é. tá... Agora, dentro da Polícia Civil, existe muito mais infiltração de esquerda. É mesmo. É. O que Eu acontece? imagino. Quem é a autoridade máxima dentro da Polícia Civil? O delegado. Sim. E para você ser delegado, você tem que cursar a faculdade de Direito. Sim. Você tem que ser, no mínimo, bacharel em Direito. E o que acontece? As universidades de Direito, hoje aqui no Brasil, todas estão enviesadas à esquerda. O Sim, direito total. brasileiro já tem, desde a sua raiz, o viés da Universidade de Coimbra, né? Sim. Vem desde lá da questão Coimbra, que teve o embate entre a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, sendo que a de Coimbra era mais progressista, né? Ah, é? E Eu não o sabia direito disso. brasileiro, ele já foi fundado sobre a influência maldita da Universidade de Coimbra. Entendi. Então ele já foi meio que tem um pezinho na canhota. O direito... Pra você ver, tem uma disciplina do direito que é a Teoria Geral de Estado, né? Sim. Teoria Geral do Estado. O livro que é usado em todas as faculdades de direito é um tal de Dalmo Dallari, Sim. que Ó, ele é... faz direito aí, Eu tô no segundo semestre, eu fazendo direito. Mas Seu livro de TGE é o do Dalmo Dallari? Não. Mas você falando isso, meus professores na verdade, eu vejo que tem uma mescla, viu? Assim, eu não percebo, eu não sei se também porque é particular, né? pode ser. Mas assim... a Mas vai gente- na PUC pra você ver, bicho. Ah, na não, USP. a PUC é uma universidade católica, né, velho? Então os caras... Mas assim, eu vejo que ali não existe um consenso, não, cara. Assim, eu vejo que muitos deles, assim, são bem ponderados, você vê que os caras não ficam com... Ah, mas tem a enviesado, raiz, né? O que ele tá querendo É, dizer é a raiz. Muito eu- me alenta a sua observação pessoal aí, né? Quer dizer que, né, existe esperança aí, existe luz no fim do túnel, mas a maioria das faculdades de Direito tem um viés mais progressista Sim. mesmo. Vim de E- olhar a nossa legislação penal, né, cara? Que ela é bem... E depois me fala qual que é o livro que vocês adotam em Teoria Geral de Estado na sua faculdade lá. Tá. Só Eu vou te pra- falar, agora de cabeça eu não lembro, velho. Porque eu Aluno fui mal- conversar mal com um aluno. amigo meu que é professor de Direito lá na PUC. Né? Que é o berço, né, da canhota. E esse professor aí, ele é mais centrão, né? Assim, Tá. não digo centrão do ponto de vista de bloco partidário, né? É um Tá. cara mais centrista, assim, um Sim. cara que dialoga com todos os lados e tal. sim. Eu não vou citar o nome dele aqui para não prejudicá-lo, Lógico, porque lógico, além de lógico. ser professor, ele advoga, tal, ele pode perder clientes aí e tal. sim. Mas aí eu falei, meu professor,
todo mundo que eu vejo fazer faculdade de Direito, a TGE é só o livro do Damo Dallari. E não existe nenhum outro, ou existem outros e são os professores que fazem questão de indicações, porque esse daí é totalmente esquerda, né? Ele falou, olha, tem outro sim, é o do Miguel Reale Júnior. Então, boa, aqui ó, Miguel Reale Júnior é o que eles passam pra gente. Aí. Exatamente, o Miguel Reale Júnior é o que tem mais à direita, né? O Miguel Reale Júnior é centro-esquerda. É centro-esquerda, né? Tucanão, fez parte da turma do calça apertada. Fez parte da turma da nossa constituinte, é verdade. 88, né? O impeachment da Dilma também, acho que teve alguma participação, né? Do Miguel Reale, Janaína Pascoal. Acho que é do o Miguel Reale Júnior, tá certo. Mas o Miguel Reale Júnior, na época do impeachment da Dilma, ele era considerado pela extrema-esquerda o extrema-direita, né? Eu lembro. Porque ele ajudou a derrubar a Dilma. Mas ele ajudou. Eu acho que foi ele que redigiu, né? Foi ele ou foi a Janaína Pascoal? Foi eles dois juntos. Foi os dois, né? E assim, ele é totalmente centro-esquerda, tá toda hora metendo pau no Bolsonaro e tal. Isso, esse é o... Fernando Capês também, que é inclusive professor da Uninove, e ele é recomendado mais aí no direito penal. Então esse é o cara que tem mais à direita dentro do TGE nas universidades de direito, né? Sim. E então, a Polícia Civil, como ela tá... sob a autoridade do delegado, que é bacharel em direito, né? Ele Toda a filosofia, mas assim, a cultura, talvez, da instituição. Toda a cultura institucional tem uma raiz de esquerda. Entendi. E eu diria assim, se eu fosse fazer uma avaliação com base numa percepção pessoal, eu diria que dentro da instituição policial civil é 50% esquerda, 50% de direita. Nossa, bem mesclado. Não dá para dizer, a polícia civil é de direita, não tem nem como. Não entendi. Porque agora, por exemplo, nas manifestações de 7 de setembro, o calça apertada colocou toda a tropa militar, tirou folga, tocou o terror, justamente que eu acho que ele falou, eu não vou deixar esses caras, justamente porque no militarismo tende a ter uma adesão maior à direita, né? Até porque os movimentos de direita têm uma questão de respeito, uma relação muito próxima com as instituições militares, até pelo fato do presidente ser um militar. Né? Mas eu achei meio que arbitrário, né? Por exemplo, vai ter as manifestações, os caras que estavam de folga, que gostariam de ir lá como cidadão, né? Exercer sua cidadania, ir lá e manifestar um apoio. É que, na verdade, essas manifestações elas foram mais com viés direcionados à questão do ministro lá do STF, que vem cometendo algumas arbitrariedades, e aí colocaram todos os militares que estavam de folga para colocar em serviço, né? E, cara, ninguém falou, ninguém fez porra nenhuma. E eu achei isso um absurdo. Então o policial militar, hoje ele tá virando um cidadão de segunda classe, né? Ele não tem mais os mesmos direitos que o cidadão comum. E eu até achei uma grande hipocrisia do MBL, né? Que quando foi se discutir aí se o policial militar poderia participar de manifestações políticas e tal, os caras tiveram durante vários anos aí integrando os quadros do movimento deles o policial militar Gabriel Monteiro. É verdade. Inclusive fazendo vários vídeos usando a farda, usando a instituição policial militar para se promover, para promover o movimento. E agora eles vêm falar que o policial militar não pode se promover, não pode se manifestar politicamente. Quer dizer que quando o Gabriel Monteiro fazia parte do MBL, então podia, agora não pode. É aquela coisa, nas manifestações é engraçado. Quando o pessoal da esquerda vai se manifestar, aí tem o pessoal do feminismo, né? Sim. Aí, assim, tem todos os ismos aparecem então, lá. Mas é o que acontece. Quem se destaca lá, geralmente, é a feminista que vai lá e... Tira a roupa mostra o sovaco cabeludo. A mesma coisa aí no lado do pessoal da direita. Quem se destaca é quem? O cara que levanta o cartazinho lá e pede ditadura militar. O cara que pede invasão do Congresso. Não aparece o cara que de repente tá lá. Que nem, tinha muitas pessoas ali que acreditam que não tinha o mesmo pensamento. Penso eu que não. Agora uma coisa que... Inclusive eu tava vendo um vídeo agora há pouco. Eu tava mostrando até pro Anderson. A gente vai mudar um pouquinho de Ares para Bulgários. Então vamos lá, demorou.
A gente eu tava assistindo uma loja que foi assaltada, né? Uma loja de roupa, furtado na cara, então à noite levou tudo. E aí, cara, me veio aquele sentimento que é pessoal e talvez não sei se é o mais ideal pra política. Eu falei, meu, tinha que matar uns caras desses, velho. Sentar o pau, filho da puta. Seu fascista. Não, assim, mas assim, aí eu começo a pensar e falo, cara, mas será que eu não tô errado em pensar Você assim? dá canhota, pô. Você não pode. Direitos humanos, pô. Direito dos humanos eu não apoio, não, velho. Direitos humanos, pô. Então, assim, eu fico num certo conflito. Eu queria ver você como policial, o que você pensa? Porque, assim, aí eu falo, pô, mas de repente aquele cara, eu sei que isso é para romantizar o criminoso sem direito dos manos, mas, pô, às vezes aquele cara errou e ele não teve o mesmo contexto de vida que eu. Mas eu falo, pô, o filho da puta, velho, a menina tava trabalhando lá, construiu tudo, ralou pra caralho pra vir um vagabundo e roubar. E eu confesso que eu fico nesse certo conflito. Que, assim, pessoalmente, assim, meu pensamento, eu como pessoa, o cara faz isso comigo, ou com uma pessoa que eu vejo ali, eu quero que ele morra. Mas eu pensar que politicamente seria isso, ou eu tô exagerando, ou como deveria ser? Então eu vou responder abordando Foucault e Marcuse, né? Foucault, hein? Aí foi... O que acontece? Qual que era a visão do Foucault sobre a polícia, né? A polícia, na visão do Foucault, ela é uma instituição que foi feita para defender os ricos contra os pobres, né? Sim. Então era aquela ideia como se o criminoso fosse aquele cara que foi empurrado pro crime porque é pobre. Por causa da condição tem social. uma vida difícil, isso daí leva... Realmente, assim, você ter uma vulnerabilidade social pode tornar você mais suscetível ao crime. Sim, fica vulnerável, sem sombra de dúvida. Mas a narrativa do Foucault se desmonta quando você vê hoje quem que é a maior parte das vítimas dos criminosos hoje, né? Sim. Então, essa ideia se sustenta quando você olhar, talvez na época do Foucault fosse assim. Né? Naquele contexto, né? No contexto do Foucault, inclusive, ele tinha a pena de arrancar os gastos do cara. O ladrão era sempre alguém com a vida toda esculhambada e que ia roubar alguém rico, alguém com posses. Tá? Hoje em dia não é assim. Hoje a esmagadora maioria das vítimas dos criminosos são pessoas até mais pobres do que os criminosos, se você for ver. Verdade. Cara, é só olhar então, aqui, hoje em dia o que tem de arrastão de celular no ponto do ônibus 4 horas da manhã. Exato. O cara que tá parcela o celular em 12 vezes na Casas Bahia, porque... Então, o cara desse aí eu falo pra você, eu já fico aquele sentimento de ódio. É foda, velho. porque assim, é o cara que ele compra o celular que muitas vezes é mais caro que o salário dele, ele parcela, faz um sacrifício pessoal, e aí vem o cara e rouba. E aí corrobora justamente isso que você está colocando. Eu trabalho na delegacia eletrônica da Polícia Civil, né? Então, entendi. Muitas vezes, por exemplo, eu pego um boletim de ocorrência de furto de veículo. O veículo furtado é uma motinho assim, velhinha e tal. Tipo, é um Corsa 96. E a hora que eu ligo pro declarante lá pra fazer a entrevista, o cara me fala, pelo amor de Deus, é o meu veículo que eu tenho é o único veículo que eu tenho pra trabalhar, eu não tenho dinheiro pra comprar outro, e sem esse veículo eu não tenho como trazer comida pra minhas crianças. Isso dói o coração, cara. É foda, então, esse cara tem uma vida totalmente fodida, desculpa a palavra. Não, pode falar. É verdade, tá ferrado. É um bando de filho da puta. E esse cara não foi pro crime, né? Esse cara optou pegar a motinho dele pra ir fazer um serviço, fazer uma motinha entrega toda ferrada aí. Então é isso. Eu acho que talvez esse pensamento fosse adequado a um contexto de uma época que viveram aqueles filósofos e que hoje não reflete mais a realidade. É que é a época da burguesia, porque havia um abismo talvez maior do que hoje. Em questão social. Eu tava lendo o livro do Foucault, ele falou do Foucault e ia até comentar. Porque na época lá o criminoso, tipo, o cara falava, não, ele é condenado. Tipo, pegou o rei, falava condenado e fudeu. Aí os caras pegavam o cavalo, amarravam num braço, outro no outro, arrancava o braço. O rei era o Moraes, né? E aí os caras... Ele investigava, julgava e condenava. É tipo o ministro da STF. Não fala aí, você vai E aplicava a pena, ele mesmo. Cuidado, YouTube aí, você vai chegar lá, velho. Não, é um ministro aí que eu ouvi falar aí. Então, mas Cabeça de pica lá. Então, mas aí eu li aí, parece que a população começou a ficar com dó dos caras que iam ali, né, e morrer daquela forma ali. Mas enfim, o que eu não falei o STF de qual país, Exato, tá? Então só hoje pra em constar. dia o cara que é preso, ele tem todo o devido processo legal, né? E tem até cara que tá passando fome e quer ser preso porque lá na cadeia ele vai ter o que comer. Isso aí acontece, cara. E agora falar um pouquinho do Marcuse, né? Por que hoje a esquerda política defende tanto o criminoso, né? Porque na ótica do Marcuse,
o verdadeiro revolucionário não é o operário, é o criminoso, porque o operário é alguém que já está submisso ao sistema. Você não vai conseguir É o Zé Povinho. Você não vai conseguir cooptar esse cara para fazer a revolução. Agora Sim. o criminoso, sim. Sim, que é o cara que não tem nada a perder, ele fala, foda-se, eu vou pra cima. É esse cara que é o braço armado da revolução, é ele que vai levar a desordem social, a desagregação de todas as estruturas. Então o político de esquerda que quer fazer a revolução, ele tem que defender esse cara aí. Entendi. Então tem todo um embasamento, na verdade. Isso que você está falando vem muito de encontro a um gap que nós temos na direita, né? Porque, assim, eu acredito que nós, como conservadores, por exemplo, nós só vamos conseguir ocupar espaço, porque o que nós vemos hoje na sociedade, a esquerda ocupou todos os espaços. A educação, a cultura, a guerra cultural, né? Que tanto é falada. Cara, nós precisamos criar base. Então, assim, a direita, como um todo, o conservadorismo, mesmo que você tenha aí uma direita um pouco mais liberal, enfim, é criando base, é ocupando espaço. E eu vejo que é o grande desafio de toda a direita no Brasil, né? Nós temos inúmeros movimentos, eu acho que é uma opinião muito pessoal, que às vezes é tudo muito desarticulado, a gente tem muita briga de ego dentro da própria direita, Sim, né? sim. Você pode ver as bases do próprio presidente, quando você começa a cascatear isso para os estados e municípios, você vê que tem muito racha, porque muita gente querendo aparecer, querendo ser protagonista, né? E eu acho que isso tem que mudar, porque se não mudar, a gente vai ficar só nesse voo de galinha, né? Porque você tem diversos movimentos fragmentados, mas a gente não consegue criar uma consistência e ocupar os espaços que devem ser ocupados. Não sei se você concorda com essa opinião. Quando a gente fala de ocupação de espaços, por exemplo, né, o que a direita está fazendo para ocupar, por exemplo, cargos de liderança em associações de bairro, por exemplo, né? Conselhos regionais de profissões, assim, tem Sim. eleição para o CREF, cadê o pessoal de direita aí se candidatando pro CREF? Sim. Né? CREF é o Conselho Pessoal, de Educação Física? Isso. Né? E você é formado em Educação eu sou formado Física, em Educação né? Física, então vai ter eleição do CREF em outubro aí, né? Sim. Então, cadê o pessoal ativista de direito que seja da área de educação física se candidatando para o CREF, né? É igual a educação, cara. Você OAB, olha... OAB, meu. Você OAB, quer coisa vixe. que traz mais problemas pra gente do que a OAB? Né? O que a direita está fazendo para ocupar as cadeiras da OAB? Falando nisso, o Santa Cruz está na OAB ainda? Tá na OAB. Ele é o E outra, por exemplo, né, a gente vai ter aqui em Triste. São Paulo agora a eleição para seccional de São Paulo. Tem uma candidata do PT ali que está, segundo informações que eu recebi, está com um orçamento de campanha bem generoso, né? É mesmo? Para a OAB de São Paulo? Isso. Então, o candidato do PT está vindo com tudo para pegar a OAB de São Paulo. E tem um candidato que seria mais da direita aí, né? Que é o SCAF. Não o é SCAF. parente da Fiesp, não. É outro SCAF? É, SCAF com já. C. Ele é ex-delegado de polícia, É. né? O cara é totalmente alinhado com tudo aquilo que nós acreditamos. E não estamos vendo aí nenhuma mobilização da direita para ajudar esse cara a se eleger na OAB, né? Entendi. Que aí entra um Então- pouco nessa questão da não sei se a palavra certa é desarticulação, A mas gente você é uma fica- organização. A gente fica muito ocupado com questões macro, assim, o discurso do presidente na ONU, Isso. máscara, vacina e tal. E o que é mais importante, que é ocupar espaço, a gente está deixando de graça para a esquerda. Então, verdade. vamos começar aí a mobilização. Quem conhece algum advogado aí, converse com todos os advogados que você conhece. Ó, vai ter eleição da OAB aí, o candidato tal aí é mais do nosso lado aí, vamos ajudar esse cara. Eu tô te falando de ocupar espaço porque no movimento conservador a gente discute muito isso, né? Porque, cara, sem base e sem ocupar espaço, cara, não eleições tem pra outro conselho, caminho. Nenhum movimento, Porque nenhum movimento cresce. nenhum movimento cresce, porque não adianta ficar na narrativa, né? Lá como pitbull de internet e tal. É o que você falou logo no início. Você é Conselho preciso. tutelar, ninguém faz nada pra cara, ocupar não isso faz, aí. não faz. E aí é criar base, é ocupar espaço nos setores produtivos da sociedade, seja na educação, na cultura. Cara, a cultura do Brasil, se você parar e olhar, ela foi dominada, cara. Ela foi dominada pela esquerda há mais de 40 anos.
É só você olhar lá, quando você olha lá alguns artistas, não vou nem falar nome pra não dar problema. Mas, cara, eles ficam ávidos, eles ficam lá tudo revoltado, porque os caras recebiam... Eu vi uma entrevista do Mário Frias no Pânico essa semana, que eu achei sensacional, porque ele falou assim, cara, artistas consolidados, consagrados no cenário nacional, recebiam milhões por ano pra divulgar o nome que já é de projeção nacional. E o cara, que é um artista circense lá do interior do Brasil... Esse cara não recebe R$1, cara, de incentivo das verbas de leis de incentivo à cultura. E ele falou, cara, não vai ter grana para esses artistas, né, que são aí os socialistas de iPhone, não vai ter grana. Enquanto eu for secretário aqui, enquanto eu for ministro, não vai ter grana porque eu preciso fazer a grana chegar pro artista de rua que realmente precisa desse recurso. Justamente isso aí mostra o abismo que existe nessa questão ideológica que foi totalmente contaminada na cultura nacional. Mas se você for olhar, cara, também a produção cultural e artística e de literatura, boa parte também a esquerda produziu mais do que a direita. Eu acho que isso também é por quando você falou, ocupar espaço. Ocupou espaço. Só que aí quando você vê um professor, cara, na boa, endeusando o Paulo Freire, cara, não dá, né, velho? É o que eu costumo falar, eu tava falando pra ele, cara, eu tenho aprendido cada vez mais, assim, porque antes eu discutia, antes eu entrava numas brigas que eu não conhecia. Sim. Então, não, assim, Paulo Freire eu falo porque eu conheço, cara. Tranquilo, eu falei assim, eu não discuto algumas coisas que eu não li. Por exemplo, Paulo Freire eu nunca li. Então eu não posso. Você lê a pedagogia do oprimido, você vai ficar. Então, assim, eu nunca li. Então, assim, é difícil eu falar, defender ou ser contra, sabe? Então eu prefiro ler primeiro e depois discutir. Sim. Eu acho que é de ser desonesto, eu acho que é o que muitas pessoas fazem. Sim, é verdade. Defender, inclusive, e na internet. Defende ou critica algo que não conhece. Na internet você deve ver isso aí muito, né? O cara nunca leu, aí ele critica ou defende. Tanto aquele que está atacando quanto aquele que está defendendo. O cara nem sabe. Paulo Freire, não, porque o cara que eu gosto está defendendo, então eu vou defender. O que eu vejo de falha na direita hoje em relação a Paulo Freire, né? É que a gente critica o Paulo Freire, mas a gente ainda não conseguiu construir assim uma proposta alternativa a Paulo Freire, né? Então Paulo Freire não presta, é verdade. É muito ruim. Mas... qual pedagogo que é referência para a direita que você vai substituir? Pra mim, a Branca Alves de Lima, cara. Ela foi a criadora da cartilha Caminho Suave, eu fiz até um post. Pra mim, essa mulher, ela fez muito mais pra educação brasileira que o Paulo Freire. Você estudou, foi atrás e tem uma alternativa aí. Por que a direita não tá propagando o nome dessa mulher aí? Largamente. 40 milhões de pessoas foram alfabetizadas através da cartilha Caminho Suave. Né? E aí, por exemplo, aí quando vê uma pessoa, que Paulo Freire, não, porque ele tem 10 títulos honoris causas em universidades mundo afora, em Harvard, os caralho, eu falo, Lula também tem, cara, o que o Lula fez? Qual é a base intelectual do Lula? Exato. Né? Então, é isso. A gente tem diversas alternativas ao modelo freiriano. O modelo freiriano não é só Paulo Freire, né? Todos os modelos da pedagogia progressista, né? Então, que é construtivismo, né? O socioconstrutivismo do Vygotsky, né? E você tem Piaget, tem outros nomes. Praticamente, Paulo Freire é copy-paste do Vygotsky, né? E a gente tem como alternativa, por exemplo, a pedagogia escolástica. Sim. O doutor José Monir Nasser, né, professor José Monir Nasser, falecido, falava bastante da escolástica, do trivium, do quadrivium, né? Então, escolástica clássica é o modo tradicional de pedagogia que funcionava muito bem, formou gênios da história da humanidade como Da Vinci e hoje é praticamente esquecido, né? Entendi. Porra, bacana. Cara, estamos chegando ao fim aqui porque o nosso amigo aqui, Ricardo, já chegou no limite também do horário aí, então a gente não pode avançar muito, certo? Mas, Ricardo, o nosso reacionário de topete, muito obrigado, cara. Bom bate-papo aí. Cara, agradecemos bastante também. Eu queria... pra vir até aqui. Não, e eu queria até reforçar, porque assim, a gente tem uma questão de limitação do tempo hoje especificamente, mas eu acho que vale a pena a gente já estender até um convite para voltar num outro momento. Né? Por exemplo, a gente tem alguns projetos de debates que a gente está desenhando e formatando e desde já gostaria de estender o convite. É isso aí. Né? Para que você possa voltar, para a gente poder discorrer. Ficaria aqui mais uma hora.
Convite aceito. Foi Mais uma hora. um prazer enorme estar aqui, uma grande honra, né? Vi o canal de vocês, assim, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia quando eu recebi o convite, assim, achei um trabalho excelente. E é difícil pra caramba pra mim estar aqui, porque eu tô bem longe de casa e tô com uma rotina super difícil, mas quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei, não, eu tenho que participar disso aí, é muito bacana. Então, eu recomendo aí a todos os que me seguem aí, que sigam o canal aqui. E mais uma vez agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando num podcast aqui em companhia tão brilhante e falando a um público tão seleto aí. Muito obrigado e muito boa noite a todos. Imagina, pra gente é uma honra e nós que agradecemos. É isso aí. Pessoal, antes de encerrar, não se esqueça, se você tá com a internet ruim aí, não se esquece, devem ter fibras, tá? Não se esqueça que lá a instalação grátis, falando do Sei Podcast, fala, ó, vi Sei Podcast lá, quero minha instalação na faixa, certo? Internet a partir de R$60. Pessoal, agradeço mais uma vez aí, vocês terem ficado conosco até agora, né? Nesse bate-papo aqui. Amanhã, para equilibrar a balança política, amanhã não, no próximo episódio, não vai ser amanhã, no próximo episódio vai vir a Rosângela do PT, que ela foi candidata a prefeita aqui do Embu das Artes, né? Então vamos recebê-la aqui, vamos gravar, hoje é quarta, né? Amanhã nós vamos gravar com ela, por isso que eu falei amanhã, Anderson. Mas aí, nós vamos soltar os episódios aí nas datas que a gente vai colocar no Instagram. Nos segue lá no Instagram, @canal intermediário. E não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, tá? Se inscreva aí, canal intermediário, deixe seu like, deixe um comentário aí, compartilha aí no grupo de WhatsApp dos amigos, manda pros parentes e vamos conversar um pouquinho sobre política, tá bom? Então muito obrigado, fui. Antes tem mais um. Obrigado, pessoal, boa noite. Cara, você já falou tudo que precisava ser falado. Compartilhe o nosso trabalho, siga, nos acompanhe. E é isso aí, gente. Boa noite e até a próxima. Valeu, até Valeu. mais. Tchau, tchau. Isso aí, falou.